noite, seja bem-vindo ao Rua Segura. No programa de hoje vamos falar sobre o crime de abuso sexual contra crianças. Um relatório divulgado recentemente deu conta de que por dia 2 crianças sofreram abusos sexuais no nosso país. Só entre janeiro e março deste ano, cerca de 160 menores foram vítimas deste tipo de crime. Hoje a Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem por suspeitas de ter abusado de uma jovem de 13 anos, filha da namorada do agora detido. O caso ocorreu em São João da Madeira. 2 crianças por dia são vítimas de abuso sexual em Portugal. Esta quarta-feira, a Polícia Judiciária deteve um homem por fortes indícios de práticas de abuso sexual a uma criança de 13 anos de idade, filha da mulher com quem o suspeito estaria a namorar. O caso teve lugar na cidade de São João da Madeira, no distrito de Aveiro. O homem de 24 anos de idade tem antecedentes criminais por furto e será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação. De acordo com o relatório anual de segurança interna, em 2013 houve cerca de 1.200 casos de abuso sexual a menores, o que significa um aumento de cerca de 200 casos relativamente a 2012. Segundo o mesmo relatório, 70 pessoas foram detidas em 2013 por crimes de abuso sexual de crianças, sendo que 53 pessoas foram por violação e 11 por pornografia. Uma média de quase 2 crianças por dia é vítima de abusos sexuais só na região de Lisboa. Nos primeiros 3 meses de 2014, cerca de 160 crianças sofreram abusos sexuais. Um número que ainda assim é inferior ao registado durante o mesmo período de 2013. O crime de abuso sexual contra crianças será agora debatido em estúdio com a presença de especialistas no combate a este tipo de crime. Começo então por apresentar Albino Gomes, enfermeiro forense, Mauro Paulino, psicólogo forense, Carlos Anjos, comentador CMTV e presidente da Comissão de Proteção de Vítimas de Crimes Violentos. Os doutores, obrigada pela vossa presença. Já estiveram neste Rua Segura para falar sobre as vossas funções, mas para as pessoas que nos estão a ver hoje lá em casa pela primeira vez, doutor Mauro, começo por si. O que é que faz um psicólogo forense especificamente? Quais as funções que desempenha? O psicólogo forense usa os conhecimentos da psicologia com vista a favorecer a justiça no sentido de dar um contributo técnico ou científico a alguém que não dispõe desse conhecimento desta ciência psicológica, ou seja, faz uma avaliação psicológica, na maioria das vezes, ou na maioria dos casos, e transpõe esses resultados para um relatório que é disponibilizado ao juiz, ao tribunal, para que possa decidir em função, e, por exemplo, se um agressor é capaz ou se é suscetível de culpa, isto é, se é inimputável ou não, avaliar as condições psicológicas de uma criança para prestar um testemunho no caso de um abuso sexual. Então são estes contributos que a psicologia acaba por dar ao direito nesta área da psicologia forense. Doutor Albino, o que é que difere um enfermeiro de um enfermeiro forense? O enfermeiro forense é um enfermeiro que tem uma formação específica para abordar os casos forenses, nomeadamente na identificação, na recolha de vestígios e na denúncia e encaminhamento para as entidades judiciais. É uma pessoa que tem uma visão diferente do enfermeiro que não tenha formação, precisamente no diagnóstico daquelas lesões que são lesões suspeitas, na recolha de uma história que muitas vezes não coincide com o tipo de lesões que aparece e acaba por ser um elo de ligação entre, por exemplo, numa área hospitalar, entre o hospital, a Polícia Judiciária e o Tribunal e a Medicina Legal. E fornece ali algumas informações importantes nos seus registros e na sua identificação que permitem que o processo seja iniciado por um lado ou que continue no seu processo de investigação. Vamos falar agora destes números do relatório da Procuradoria Distrital de Lisboa. 2 crianças em média abusadas por dia no nosso país e 160 casos participados só nos primeiros 3 meses do ano. São muitos casos. São muitos casos. E estamos a falar de casos reportados. Não estamos a falar das situações que ainda não foram reportadas. E situações essas que muitas vezes, quando são identificadas, já são de uma forma tardia. E muitas vezes são reportadas pelos próprios professores que reparam nos comportamentos que são mais desadequados por parte das crianças. Porque muitas vezes estas crianças, quando chegam ao hospital, já é numa fase já de identificação ou de pré-sinalização e raramente aparecem, por via de abuso sexual, por
sendo esse o motivo principal. Se estivermos a falar em maus tratos na criança, sim. Existem muitas lesões que são suspeitas e que vêm com histórias de quedas de bicicleta, caiu pelas escadas, escorregou, e aí estamos a falar. Em área de crimes sexuais, é muito raro uma criança recorrer a um serviço de urgência por via de lesões provocadas pelo abuso sexual. E por isso é muito mais difícil a sua identificação. Até porque a maioria dos abusos sexuais ocorrem em ambiente familiar e isto leva a que mais facilmente... As perguntas que vos queria fazer, se é realmente no seio da família Sim. que há mais casos de crime Sim. sexual, porque o RASI, pelo menos os números do ano passado, dizem-nos que sim. É, portanto... Essa é uma situação que é em todo o mundo assim, ou seja, em Portugal tem mais incidência, nos países latinos. Nós temos uma cultura um pouco complicada, o caso médio servir-nos de apoio até para isso. Nós estamos habituados, por exemplo, nós pais portugueses, vamos à praia e estamos em cima dos nossos filhos constantemente. Quase que não os deixamos respirar. E vimos os ingleses deitados na areia e os filhos andam lá na água, ninguém lhes chateia. Mas depois, em termos de abusos sexuais e da forma como lidamos com as crianças em casa, acontecem muito mais abusos sexuais dentro da família nos países latinos do que nos países anglo-saxónicos. E nós temos uma média neste momento que anda acima dos 70% dos crimes de abusos sexuais, 70%, 75%. Pronto, aos 80%, quase. Ou isso, pronto, que ocorrem dentro da família. Não quer dizer que seja só o pai e a mãe, só o pai. Nós temos dentro pais, avós, padrastos. Este ano tem sido uma coisa... Tem aparecido muitos avós, que era uma coisa que não, há uns anos atrás nós não tínhamos isso. Tínhamos nos pais, tínhamos nos padrastos, nos tios, gente ligada à família, mas este ano tem aparecido uma coisa curiosa. O número que mais tem disparado em termos de abusadores tem sido os avós. A taxa mais alta era aos padrastos, exatamente porque não tinham uma consanguinidade com a criança, mas agora os avós estão, este ano tem sido dramático nessa matéria. No entanto, eu, utilizando um pouco ali as palavras do doutor, penso que há muitos casos que são reportados tardiamente, mas nós também temos muitos casos que são falsas denúncias e, portanto, a questão da falsa denúncia nos abusos sexuais, nós não podemos avaliar os números na generalidade do crime. Eu costumo dizer que isto vai da corrupção ao crime sexual, ou seja, quando nós olhamos para o número do RASI e dizemos houve esta participação, bom, é muito ou é pouco? Depende. Possivelmente é pouco porque houve muitos crimes que deviam ter sido participados e não foram. Nós temos casos na violência doméstica, o Mauro sabe, tem isso quantificado. Há mulheres que demoram 13 anos, a média do estudo que fez, a participar, foram vítimas durante 13 anos quando comunicam a primeira vez. Nos crimes sexuais de abuso de crianças, nós temos crianças que participam-se à polícia e já elas são abusadas há 4, 5 anos. E, portanto, neste momento é natural que haja crianças, e há de certeza, que estão a ser abusadas e que nós não fazemos a mínima ideia do que está a acontecer. Por outro lado, temos uma coisa que é uma moda hoje triste, mas que acontece, que é os paizinhos e as mães que se zangam uns com os outros e querem se separar e vai daí, desatam um a acusar o outro de abusar a criança, de violentar a criança, ou seja, os pais estão a usar as crianças como armas de arremesso nas suas questões particulares de divórcio e estão a fazer perder muito tempo, quer a polícias, a enfermeiros, a médicos, a psicólogos, a toda a gente, que têm que andar aqui a fazer uma quantidade de diligências que, na verdade, que não vai a lado nenhum, ou seja, temos aqui falsas denúncias. E, portanto, além do trauma que causa à criança. Exatamente. Porque sim, esse é o outro lado da questão, que é quase como o pai que diz que quem gostas mais é do pai dela, que é da mãe. Ou seja, os pais que deveriam, em primeiro lugar, zelar pelo aquilo que é o chavão que todos nós aprendemos, que é o superior interesse da criança. Seja lá isso o que for, mas não é aquilo que os pais naquela altura estão mais preocupados. Quando os casamentos chegam normalmente a uma situação, e isto vem da violência doméstica, a fronteira entre o amor e o ódio é uma coisa extremamente ténue. E um grande amor, por norma, dá um grande ódio. E as pessoas não sabem sair das relações, acabou, saímos, ponto final. Foi um passo da vida que deu e que partimos para outra. Não, normalmente aquele que mais ama e que depois, ou se sente enganado ou alguma coisa, transforma-se naquele que mais odeia. E começa a agredir um ou outro e depois transformam o filho numa bola de ping-pong que anda ali entre o pai e a mãe a ser vilipendiado e maltratado. E isto para os filhos é dramático, porque o filho vê-se metido numa guerra que não é dele, que ele não pediu para ter. Muitas vezes não compreende, não é? E que não compreende, não percebe, porque a criança gosta dos dois. É assim que é normal, é gostar dos dois. E os pais só querem que ele goste de um. E querem magoar, para além de só quererem que ele goste de um, querem magoar o outro, porque não querem que ele fique com o filho, não querem aquelas coisas todas que nós sabemos. E, portanto, esse é um... E depois tem o outro lado da questão,
que é o tempo que faz perder às pessoas que estão dentro do sistema a trabalhar, que deveriam estar a fazer coisas. Possivelmente, há casos que às vezes são tratados tardiamente e podiam ser tratados em tempo, e são casos verdadeiramente de abuso sexual, porque perdemos tempo todos com questões que não são. E, portanto, eu quanto aos números, se são 160, são muitos. Basta haver um para ser um número imenso. Agora, se os 160 ou os 180 é uma coisa que não me diz muito, porque nós não temos a real noção daquilo que é, e o RASI dá-nos a criminalidade participada, exclusivamente. Deixa de fora toda a outra, a que não foi participada e a que foi participada falsamente. E, portanto, a ideia que nós temos quando olhamos para o RASI, por vezes, eu costumo dizer que no RASI só há um número de crimes que está certo. Quase como se fosse um iceberg, não é? Quase como se fosse um iceberg, que há muito mais para ver por baixo. E por baixo é que está a história. Sim, sim. E é nessa gestão... Tirando os homicídios que morreram 150, são 150 e, portanto, não há volta a dar, são aqueles. É a certeza. Os outros, a coisa é muito complicada de dizer o que é que está certo e o que está errado. Isso até me faz recordar os casos de violência doméstica que acabam em morte, não é? Muitas vezes só são contabilizados quando a vítima morre no momento, mas quando a vítima vai para o hospital e só morre passado X horas porque não conseguiu sobreviver às lesões, não é? E não são contabilizados. Aliás, tu tiveste este ano, e de certeza que não te importas que nos tratemos por tu, claro que não. Tiveste este ano nesse caso. Por isso é que o RASI diz que houve 137 mortes e o relatório da Polícia Judiciária diz que houve 150. E, portanto, nós perguntámos, mas onde é que... Quer dizer, esconderam as mortes, desapareceram as mortes? Não. É que quando a PSP registou o caso, foi registado exatamente por ofensas corporais graves, uma outra coisa qualquer. E, entretanto, quando a PJ foi chamada porque a senhora já tinha falecido e faleceu a posteriori. E, portanto, é de facto, nós temos algumas dificuldades na contabilidade disso, e eu estou convencido que... Aliás, nós tivemos esta semana um caso em Santarém que é paradigmático e que nos devia fazer pensar. Um caso que já foi num caso de violência doméstica, que foi amplamente divulgado aqui, que é uma senhora que morre em casa na sexta-feira, asfixiada pelo marido, e que a PSP foi chamada e mandou recolher uma morte natural. A senhora deu-lhe um ataque e, afinal, o marido tinha a morte e foi o médico legista que, quando foi fazer a autópsia, viu que havia ali sinais de asfixia e, portanto, chamou-se a polícia e fez a investigação. Se não tem havido autópsia, e nós sabemos que uma parte substancial dos casos dispensa-se a autópsia porque a própria família o pede para ser o funeral mais rápido, não havia aquele marido, que era o suposto homicídio daquela mulher, e hoje confessa e está detido, tinha salvo do crime porque a morte era considerada natural. E, portanto, isto remete-nos outra questão, que é, as vítimas são tratadas todas da mesma forma ou são mais bem autopsiadas e mais bem estudadas em Lisboa, nos grandes centros, do que na província? Todos nós sabemos a resposta. E haverá, nesta rede que nós temos, algumas mortes que foram criminosas e passaram como mortes normal? De certeza absoluta que sim, nós este fim de semana tivemos esse caso. Voltando aqui à questão dos abusos sexuais contra crianças, para não nos afastarmos do tema, e pegando naquilo que estávamos a falar das falsas denúncias, chegam-vos muitos destes casos, como é que se despista? Porque estamos a falar de uma criança. É frequente, ou muito frequente nos casos de abuso sexual, não haver evidências físicas, porque até o abusador, na maioria das vezes, não comete a penetração, não deixa qualquer vestígio biológico. E aí a grande ferramenta é a entrevista forense. Ou seja, existem protocolos de entrevista que são específicos para casos de abuso sexual de criança, que determinadas metodologias de fazer pergunta podem dar mais informações sem sugerir respostas à criança e trazer um testemunho mais válido e fidedigno, que é o objetivo, por exemplo, da tarefa da psicologia forense, como falávamos ao início. Se houver vestígios, o Dr. Albino tem uma tarefa muito difícil, porque a criança é a própria prova. É. Eu até diria, antes, um outro aspecto que eu queria focar em relação ao que o Mauro disse, que tem a ver com o facto de não se conseguir identificar. O Dr. Carlos Anjos tem toda a razão. Nós temos cada vez mais uma coisa que chama-se as crises de fim de semana, em que a criança vai ao fim de semana, em geral, ficar com o pai, e à segunda-feira ou ao domingo à noite está a mãe a dizer que o pai abusou da filha. E muitas vezes não se consegue fazer, sem entrevista forense, um diagnóstico. E também o diagnóstico é muito difícil, porquê? Porque na maior parte das vezes não existe penetração. Porque o agressor também sabe que até aos 2 anos de idade é muito difícil penetrar uma criança, seja do ponto de vista anal ou vaginal, sem deixar marcas. E se deixar marcas, é óbvio que fica ali de um corpo mais frágil. Como é óbvio, fica ali um registro. E se tocar, não deixa marcas. Não é?
Por outro lado, temos o tal atraso, são crianças que estão 3, 4 e 5 anos a ter contacto e um dia alguém consegue identificar e quando é feita a avaliação também já não se consegue encontrar nada. Só acrescentar aqui uma coisa. São crianças que muitas vezes chegam a adultas e só quando procuram psicologia clínica é que conseguem falar do abuso que foram vítimas. Até porque há uma classe dos abusadores, dentro dos abusadores sexuais, para que as pessoas tenham noção, o abusador que penetra é em minoria do que os outros. Ou seja, na patologia dos abusadores sexuais, nós encontramos muito mais abusadores de toque, de se deitar. Nós temos variedíssimos casos de pessoas que se excitam e atingem o seu clímax sexual deitando-se ao lado de um menor e esfregando-se nela. E, portanto, o número de abusadores, e mesmo, por exemplo, nos processos que nos passam com pedidos de indemnização, as crianças violadas são violadas ou penetradas, para que as pessoas percebam, ou seja, que tiveram a consumação da relação sexual, são muito menores. É lógico que naqueles em que há consumação, como eu estou a dizer bem, a prova é evidente, está lá, quer dizer, branco é o galinha o põe, e portanto não há volta a dar, o exame forense vem com todas preto no branco e houve o abuso sexual. O problema são os outros. São os outros e é como é que a psicologia forense, e no caso da enfermagem forense, definem e dão à investigação a diferença entre um pai amoroso que faz umas carícias à sua filha, aos seus filhos. E nós hoje, aquilo que há pouco estávamos a falar é importantíssimo, porque os pais agora ao fim de semana ficam com as filhas e dão-lhe banho. Sim. Que é um dos problemas graves que vem hoje em dia, que nós notamos diariamente. Que é o pai fica com a filha e o pai que está sozinho, não tem outra relação, tem que dar banho ao filho e tem que dar banho à filha, etc. E quando a filha chega a casa, ao domingo à noite, e fala com a mãe, a primeira pergunta da mãe é: como é que tu tomaste banho? Foi o papá que me deu. E fez-me isto, fez aquilo, fez outra coisa. E então, direto ao hospital, ou ao centro de medicina legal, ou à polícia, apresentar a queixa do pai é abusador. E agora põe-se a questão: será ou não será abusador? E isto é uma linha tão ténue que todos nós temos muitas dúvidas com todas as coisas que há, mas porque há casos verdadeiramente... Para prevenir, não é? Porque não, se há uma suspeita de que possa haver um abuso... É o maior desafio de todos. Exatamente. Porque enquanto no adulto é extremamente fácil, como quem diz, mas existem muito mais vestígios e que se podem recolher, não é? E, por exemplo, perguntar... num caso de um adulto, à mulher onde é que sentiu o hálito do autor, por exemplo, porque vai-se à procura da saliva, quando é no toque é um bocadinho difícil. Onde é que vamos perguntar a uma criança? Por exemplo, se houve toque, como é que vamos recuperar vestígios? Eu estou-me a lembrar do que o Dr. Carlos Anjos disse, de pais que se esfregam nos filhos, poderá haver sinais de ejaculação e poderá haver uma determinada zona onde se possa perguntar onde houve o contacto para fazerem zargatoas com a intenção de possivelmente encontrar algum DNA. Mas foi um toque com a mão. Como é que conseguimos? Extremamente difícil. Agora, um dos desafios que nos acontece é as tais carícias e temos que as reportar, porque até prova em contrário, a criança está a dizer a verdade. Claro. E quando não está a dizer a verdade? E quando de facto acontecem estes tais jogos de divórcio? E quando a intenção daquela mãe é acusar aquele pai? Ou o avô, ou seja quem for? E quando a criança é mais velha e é ela própria que joga, a partir de determinada altura, com a divergência dos pais. Sim. E que é ela que joga a tentar ganhar um dos outros lados e ganhar recompensas pelo lado da queixa. E, portanto, esse é o desafio que se põe a quem trabalha neste tipo de... E o problema maior que eu penso que me acompanhou é que não há verdades. Nós temos 2 casos que aparentemente podem ser parecidos e aparentemente são reportados da mesma forma, ou seja, se há alguns tipos de crime onde a investigação pode quase que ter modelos de trabalho e que se aplicam e os resultados são os mesmos, ou seja, uma espécie de equação matemática que entrando 1 mais 1 será 2, neste crime, por norma, isto nunca acontece, porque dificilmente a junção dos casos e a análise dos vestígios e a análise do depoimento, nós podemos analisar a versão da criança, a queixa da mãe ou do pai, os vestígios que são recolhidos e depois aquilo tudo junto, o resultado, numas vezes não temos dúvidas perfeitamente nenhumas, noutras vezes estamos carregadinhos de dúvidas e todos nós temos essas dúvidas. E quem já lidou com este tipo de crime sabe a dificuldade que é. Aliás, parece-me que hoje em dia a investigação criminal, e englobando nas ciências auxiliares da investigação criminal, aqui representadas e outras, o grande problema que se põe é os crimes praticados contra crianças, porque é aí
que o depoimento é mais débil, é aí, por outro lado também é mais verdadeiro. Nós, adultos, temos mais capacidade de enganar, mas também temos mais capacidade de ser apanhados, mais rapidamente somos apanhados. A menos que manipuladas Sim, por alguém. Agora, numa determinada idade, não há dúvida nenhuma que os crimes praticados contra crianças e por crianças são aqueles que hoje é o grande desafio da investigação criminal. Antes de partirmos para o próximo tema, analisar apenas um pouco o caso de que temos conta, de um homem que foi detido por alegadamente abusar sexualmente da enteada. Há aqui sinais que podiam ter sido detectados em casa pela mãe da menina. Como é que se lida com esta situação em casa? Tendo em conta que é o namorado da mãe, apesar de estarmos a falar aqui de uma rapariga já de 13 anos, quase uma adolescente, se não já uma adolescente. Como é que se lida com um caso destes? Em primeiro lugar, é preciso referir um facto que não é muito simpático, mas é verdade. Isto é, menos vezes do que aquelas que nós gostaríamos, as mães têm conhecimento daquilo que se passa e têm alguma cumplicidade neste processo, até porque assim ele não me procura a mim e acaba por ser ali um descanso, entre aspas. Há poucos dias analisámos um caso semelhante de um homem que violou a filha, foi condenado pelo crime, depois a mulher voltou a aceitá-lo em casa e ele voltou a violar o filho. Abusou do filho. Portanto, 2 crimes no seio familiar e pelo menos um com conhecimento da Isto passa, um dos fatores mais protetores em termos de abuso sexual de criança na revelação é uma relação significativa com algum adulto, seja um professor, seja um educador. E quando não existe esse adulto significativo que permita a criança chegar e tentar verbalizar, apesar de todas as limitações, de verbalizar aquilo que se passa, fica mais difícil a detecção da situação do caso. Aquilo que o Mauro há pouco estava a dizer, que há crianças, pessoas que chegam a adultos e só quando vão à psicologia clínica é que conseguem reportar. Normalmente isso tem origem em crianças muito pequeninas, começaram a ser alvo de abuso sexual de menores, não na questão da penetração, mas em abuso de toques, etc., e que nunca distinguiram ao longo do seu crescimento o que é uma relação normal entre o adulto e a criança. E ela, que era criança, e portanto entende aquilo como quase ser normal. Quando nós falamos nos 13 anos, estamos a falar noutro tipo de crime. E estamos a falar noutro tipo de crime que normalmente já tem sempre penetração. E estamos a falar noutro tipo de crime com 2 questões. Sendo claro, a maior parte a criança não quer e é forçada. E dentro destes que a criança não quer e é forçada, como diz o Mauro, e muito bem, na maior parte, em números maiores que aqueles que nós gostávamos, a mãe tem conhecimento. Não há nenhuma criança, ou dificilmente uma criança, se quiseres, uma adolescente, com 13 anos é violada, seja vaginal ou analmente, ou é obrigada a fazer sexo oral e ela não muda o seu comportamento em casa. Começa a mudar o seu comportamento, começa a isolar-se, começa a ter um tipo de comportamento, obrigatoriamente a mãe tinha que detectar. E por vezes detecta, umas vezes não quer ver, outras vezes vê e gosta. Depois temos outro problema, que é as crianças cenário... Tens as crianças com 13, 14 anos, que por norma têm relações sexuais com o padrasto e gostam. E portanto, porque também acontece. Ou seja, também acontece, e que depois é a mãe, e aí é o contrário, que é a mãe, quando detecta que há ali alguma coisa, denuncia, mas a filha, quando é feito o exame forense, nunca foi violada porque teve prazer quando teve relações sexuais. E, portanto, quando nós falamos no quadro total, nós englobamos um sem número, que era aquilo que eu te dizia há bocado, um sem número de situações. E não há uma situação. É lógico que para o comum do mortal, para o comum dos cidadãos que não viveu isto, como por exemplo tu, estás a ouvir e faz confusão. E, portanto, nota-se pela tua cara como tu ficas, mas como é que é possível? Mas as coisas são assim. É natural que haja aqui uma divergência ou outra de mais um ou outro caso que nós temos, mas o grosso da questão é este. E daí que é muito difícil. E aí a psicologia forense tem uma importância muito fundamental na fixação do agressor em prisão preventiva. Porque muitas vezes o juiz, quando decide a fronteira entre a prisão preventiva e a prisão domiciliária ou outra, é uma fronteira muito ténue. E normalmente o juiz entra em defesa da criança, do superior interesse da criança, podendo às vezes haver aqui alguma questão de injustiça, que é sempre difícil porque nós estamos a decidir com a nossa carga moral, se quisermos. E, portanto, é importante fornecer a quem vai decidir todas as ferramentas, sejam elas e qual. Por contrário, não acho que haver ferramentas a mais ou relatórios a mais seja mau. É sempre bom,
Porque quem vai decidir tem muito mais capacidade para sustentar uma decisão correta. Já voltamos à conversa em estúdio. Vamos agora apenas recordar uma reportagem. Neste Rua Segura estamos a analisar, para quem nos vê desde agora lá em casa, estamos a analisar em estúdio casos de abuso sexual contra crianças. Recordamos agora um dos casos que a CMTV tem acompanhado de perto para ser depois debatido pelos comentadores em estúdio. O caso de José Carlos Veríssimo, treinador de futebol, atualmente em prisão preventiva. É suspeito de ter abusado de 10 crianças, atletas que treinava. Cometeu os crimes em vários pontos do país. José Carlos Veríssimo era adorado pelas crianças, visto como um ídolo, um exemplo a seguir. Os meninos depositavam os seus sonhos na mão do treinador de 34 anos. Foram traídos, os seus desejos mais profundos trocados por um pesadelo sem fim. Veríssimo é suspeito de dezenas de abusos sexuais. As autoridades admitem mesmo que possa ter feito mais de 100 vítimas ao longo dos últimos anos. Os seus alvos eram sempre crianças que conhecia nos clubes e nas escolas por onde passava. Natural do Mar Canaveses, o treinador esteve em Lisboa, Leiria, no Funchal. Foi nesta última cidade que foi preso a 20 de fevereiro deste ano. Está na cadeia. Ficámos surpreendidos porque pensávamos que isto foi um caso passageiro. Nunca pensámos que ele que chegasse havia de facto noutros lados, pelos vistos foi noutros lados, não sei, não tenho conhecimento disso. Aliás, nós mandar embora não, porque nunca pensámos que ele iria fazer tais coisas. Por isso, não pensámos que ele chegasse a esse ponto. Veríssimo treinou o Alpendurado em 2008. Antes disso, já tinha estado noutros clubes do concelho. Foi depois para o Marco 09. Dali saiu para o centro do país. Treinou a União de Leiria, o Linda a Velha, o Sacavenense. Estava agora na Madeira, a trabalhar com crianças em reabilitação. Foi aí que terá cometido os últimos crimes de abusos. Voltamos então à conversa em estúdio, agora tendo como ponto de partida este caso que acabámos de ver. Temos aqui muitas crianças traumatizadas, provavelmente para sempre. Sim. Se não se fizer nada, esse trauma irá permanecer. Se fizermos algum trabalho terapêutico, a ferida cicatriza. É claro que se olha e recordamos aquilo que se passou, mas o impacto emocional acaba por ficar atenuado. E daí a importância da intervenção neste tipo de situações. Eu gostava de recuperar uma informação importante, porque até está relacionado também com este caso, porque é uma estratégia muito habitual dos abusadores sexuais de crianças, que é dizer a criança é que me seduziu, a criança é que me puxou para este tipo de comportamento. Ainda que a criança, isto mais nos adolescentes, possa ser um facto no sentido de ter tentado aliciar o adulto, pertence ao adulto inibir aquele comportamento e dizer que não faz sentido aquele comportamento. Daí aquela situação mesmo da adolescente que o padrasto poderia haver ali alguma suspeita de outras versões, cabia ao adulto inibir este tipo de comportamento. Logo entramos no domínio das crenças, onde das distorções cognitivas que os abusadores usam para legitimar e banalizar toda a violência que acabam por cometer contra... Mas também entramos na questão dos padrões morais. Também. Convém, ou seja, esse é o grande debate social que nós temos que fazer. O que estás a dizer é exatamente, mas no nosso quadro, ou na nossa moral judaico-cristã, e no nosso... Claro. Porque se nós nos deslocarmos para o Oriente, os padrões que nós estamos a dizer são outros. E, portanto, a questão que se põe é essa inibição que falas, e muito bem, estamos a falar de uma inibição que nos é causada socialmente, que não é inata. Exatamente. E mais até para um psicólogo como tu do que para um polícia para mim, porque para mim as coisas são muito mais a preto e branco, e portanto tu tens um mundo muito mais colorido. O grande problema que se põe aí é quando eles nos dizem que de facto eles só ao ver a criança sentem um desejo sexual por ela, como nós sentimos quando vimos um ou uma adulta. E aí é que, no padrão do polícia, não percebemos muito bem isso. Ou seja, confesso que aquilo choca, e, portanto, mas que vocês têm essa noção. E, portanto, este problema social que nós temos, de quadros morais baseados em regras sociais que nos foram impostas, em sistemas de educação, questões éticas e sociais, é de facto um dos problemas. E hoje, com esta globalização que nós vivemos, nós hoje temos pessoas asiáticas a viver em Portugal que seguem-se por quadros normativos. Por exemplo, a população cigana, os filhos casam aos 12, 13 anos. Sim. Casamento.
não é de papel passado, porque eles dispensam essa questão burocrática, ainda não estão na era do papel, nós vamos na era do digital, ali ainda está, a coisa é assumida ainda com a palavra vale, e o que é certo é que as miúdas, as mulheres começam a atividade sexual, aí muitas vezes são mães pouco tempo depois. E a nossa sociedade, que estávamos a falar do quadro moral, convive e aceita fecha os olhos a essa violação dos direitos das crianças em Portugal. Sim, é como se a cultura fosse o caldo que permite com que isto tudo acontecesse, não é? A forma como vamos sendo formatados e lemos estes fenómenos. Tendo este caso como exemplo, a união faz a força, ou seja, há uma denúncia, é normal que os miúdos ou que as vítimas depois comecem também elas a denunciar os crimes de abuso sexual, ou é um crime que continua a não ser denunciado? É um crime que continua a não ser denunciado da forma que gostaríamos, porque ainda há pouco falávamos que demora 3, 4 anos até a situação ser denunciada. Mas nestes casos em que há pelo menos uma suspeita ou que há uma primeira denúncia... Sim. Nós vivemos aqui, estamos a falar de abusos e se calhar é importante referirmos um aspecto que ainda não falámos. Nós vivemos o efeito Casa Pia ali, quando aconteceu o caso Casa Pia, tudo era abuso, não é? Bastava um educador estar a tocar na criança ou estar a empurrar o baloiço, aquilo já poderia ser confabulado como abuso, não é? E agora estamos novamente a perder a sensibilidade que tínhamos ganho. Então, a nossa sociedade exportou em 2 motivos diferentes, para o abuso sexual de menores e para a pedofilia, se quiseres, e para a violência doméstica. Portanto, houve 2 ou 3 casos que nos marcaram a agenda. Sobre este caso que estavas a falar, de facto nós temos, neste caso, não é o único, há um problema com os adultos que voluntariamente e graciosamente acedem a tomar conta de crianças. E, portanto, seja por treinadores de futebol, de outro qualquer desporto, catequistas. Nos últimos tempos tivemos 2 ou 3 casos na questão. E, portanto, educadores, pessoas ligadas. Eu acho que o problema não são pessoas ligadas à Igreja, como não são pessoas ligadas ao futebol. São pessoas que se querem ligar a crianças e utilizam um expediente, uma forma de ver para se ligar. Este crime, este homem andou por várias zonas do país, se vier a provar, e o problema que se põe é que normalmente quando despoleta, acontece o que aconteceu com o Mauro dizia, na Casa Pia, custa a primeira queixa. Porque depois, quando vem a primeira queixa sobre o comportamento daquele homem concreto, a seguir vai-se fazer fazer ali uma memória dos sítios onde ele falou e vão aparecer uma quantidade de casos. E aqui vamos ter que ter o cuidado de uma coisa. É preciso fazer uma triagem. Exatamente. É que muitos desses casos também depois não são verdadeiros, porque nós depois temos aqui um efeito mimético que depois também já toda a gente... E com alguma pressão dos pais... algumas vezes. Nós, os pais, temos coisas complicadas no coisa dos pais. É que numa primeira fase o pai não acredita no filho. Ou seja, normalmente nós temos muito complicado nos pais nestas coisas, quando as primeiras denúncias, e nós temos aquele catequista ali do pé da Zambuja, em que os pais juravam a pé juntos que aquilo era mentira e ele foi condenado. E sobretudo se a vítima é do sexo masculino, ou seja, se a criança é rapaz, porque fica a ideia, o fantasma da homossexualidade. Da homossexualidade, que é e normalmente é mais difícil aos pais aceitarem que o abuso é feito sobre um rapaz, aceitam mais facilmente se for feito sobre uma rapariga. Nós ainda temos esta cultura, se quiseres, machista, de acharmos que nenhum tipo quer abusar de um rapaz, a não ser que seja homossexual, como se abusador sexual e homossexual fossem a mesma coisa. E não são coisas diferentes. É a mesma coisa, a pedofilia não tem nada a ver com a homossexualidade. E, portanto, mas se for sobre uma rapariga, acredita-se mais depressa que o abuso sexual é cometido por uma rapariga. Há muitos pais, muitas pessoas de família que abusam dos membros masculinos da família e as denúncias são exponencialmente maiores do lado do sexo feminino. Isso parece-me que é um facto. É neste tipo de atividades extracurriculares, digamos assim, que as crianças continuam a estar vulneráveis. Falemos de treinos de futebol, de colónias de férias, continuam a estar muito vulneráveis no nosso país neste tipo de atividades, porque, tal como dizias, estes predadores irão querer desempenhar funções em que possam estar próximos de crianças. Mas o que é que se pode fazer para travar? Não sei muito bem o que é que se pode fazer por uma questão, porque a grande maioria destas colónias que falavas, a Casa Pia, quando foi detectada, grande parte das coisas eram... Ou seja, à noite, quem fica a tomar conta das crianças são os mais velhos. Os rituais de praxe, não das praxes universitárias, mas das praxes destes sítios. Nós tínhamos na Casa Pia alunos que diziam: fizeram-me a mim e eu agora vou ter que fazer o mesmo. E, portanto, nós temos aqui uma quantidade de coisas que, nas colónias de férias, nós temos jovens mais velhos
que sem qualquer tipo de preparação vão tomar conta de crianças mais novas, dormem com eles e não acontecem as mais profundas, acontecem muitas, e ali sabe muito melhor do que nós, porque chegam no hospital, pernas partidas e outras coisas, que são nitidamente de toma-se conta mal das crianças e, portanto, pais e responsáveis das colónias, nós deixamos que isto aconteça. Ou seja, até acontecer uma desgraça grande, e nós quando acontece uma desgraça grande somos bons a reagir, porque depois todos nós temos soluções. Em demasia. Ou seja, eu acho que somos como os economistas. Nós conseguimos resolver a crise depois dela acontecer, mas temos uma fraca capacidade de prever o que vai acontecer. E todos nós temos noção das fragilidades destas questões. E, portanto, repara, a catequese ou outras coisas, ou este tipo de treinadores de futebol, são homens que vão ali e que estão de borla do seu tempo pessoal a tomar conta dos filhos dos outros, que tomam conta à noite, tomam conta ao sábado à tarde, levam-nos a jogar futebol fora, os pais sentem-se... As questões das creches ilegais, exatamente, tomam conta do meu exatamente, filho. é um sítio onde os pais vão pôr os filhos, pagam pouco ou nada de borla e os pais sentem-se, descarregam ali. Portanto, acabam por ignorar muitas vezes também alguns sinais. Claro. Com a linguagem que nós utilizamos, nós colocamos-nos a jeito de algumas desgraças destas nos baterem à porta. Agora, é importante passarmos a mensagem de educar é prevenir. E nós temos que educar as crianças na questão da sexualidade, não é? Ensinamos uma criança que nariz chama-se nariz, mas depois não ensinamos uma criança que o pénis é pénis e não é pilinha. E isto também vai influenciar depois em termos de uma revelação, a criança sentir-se segura daquilo que está a chamar, dos nomes que está a dar a determinados órgãos do corpo. E quando explicamos à criança o que significa um bom toque, um mau toque, e há muitas formas de o fazer, de uma forma lúdica, desenhar um boneco e com a criança a verde assinalar as zonas que a criança pode deixar tocar ou não, e a vermelho dizer que quando algum adulto mexe naquela zona a vermelho tem que falar com o pai ou com a mãe. Existe uma série de estratégias que podem ser passadas em termos preventivos que contribuem significativamente que isto aconteça. E que não estão a ser feitas. E que não estão a ser feitas e não estão a ser divulgadas. Grande parte dos abusadores, mesmo na família, os avós dizem, isto é um segredo nosso, tu não contas a ninguém, isto não é feio, mas o pai não pode saber porque isto é o nosso segredo. Mas se o pai explicar, e a mãe, à criancinha, que determinadas coisas não é segredo e são más, exatamente, a criancinha com a sua inocência, mas simultaneamente com a sua verdade objetiva, quando aquilo acontece, chega a casa e diz, olha, aquilo que tu me disseste que era má, o problema é que nós ainda tratamos mal a relação da sexualidade entre os pais e os filhos, ainda é uma coisa que estamos umas décadas atrasados. Os pais ainda hoje não se sentem à vontade a falar de questões sexuais. Não existe educação sexual. Exato. E não existe ao nível... Eu fui ver a semana passada um filme, uma série que dava na televisão, que era sobre polícias, por acaso. E havia uma coisa curiosa, que a mãe estava a ter que era uma magistrada do Ministério Público, estava a ter uma conversa com a filha, a explicar-lhe a sexualidade. E a filha depois perguntou-lhe, e a tua mãe teve essa conversa contigo? E ela respondia, teve um dia antes de eu me casar. E nessa altura já era muito tarde. E, portanto, isto simboliza aquilo que se passa em Portugal, as conversas sobre sexo entre o pai e o filho. Tu tens uma quantidade grande em Portugal de pessoas que têm vergonha de tomar banho à frente dos filhos e dos filhos tomarem banho à frente dos pais. E, portanto, os nossos quartos em casa é o meu quarto, o quarto do meu filho, ou seja, nós somos muito ciosos do nosso espaço e marcamos bem o espaço. E depois dá estas coisas, que é os nossos segredos. Nós temos uma educação muito baseada naquilo que falamos há bocado na moral judaico-cristã, que é a educação do segredo. E o nosso corpo é demasiado... Nós temos um convívio muito difícil com o nosso corpo. E isso atrapalha neste tipo de crime. Agora, assumirmos que é difícil prevenir ou evitar este tipo de situações não é desculpa para não fazermos nada. Claro. Não é? Falámos aqui destas situações, o explicar à criança o que é uma surpresa e o que é um segredo. E que surpresas são aceitáveis e segredos não são aceitáveis. Muitas e tudo isto é trabalhável. É dito por familiares, não é? Pelas pessoas em quem as crianças mais confiam, claro, num ambiente onde deviam sentir-se. Claro, a criancinha que brinca com o possível. avô, que brinca com o tio, que brinca com o padrasto, que brinca com o pai ou com a mãe e que tem determinado tipo de toques. E que depois ele diz, estamos a fazer os dois, é uma coisa muito bonita, mas não é para contar a ninguém, que isto fica ao nosso segredo. Porque nós mesmo, como pais, gostamos de fazer isso, gostamos de brincar com o nosso filho, vamos brincar daquela forma que só nós brincamos os dois. Nós somos egoístas na forma como educamos os nossos filhos. E este egoísmo transforma-se, e é utilizado pelos predadores, de forma clara. E por isso é que depois muitas crianças, como o Mauro dizia há pouco, chegam a adultos crianças porque não conseguiram distinguir o que é, não é o...
Eu não gosto de dizer o que é bem e o que é mal. Digamos que é o que é correto e o que é incorreto fazer. E, portanto, e depois acabam com adultos mal formados, ou seja, com adultos com grandes problemas de... Adultos no BI. No BI, exato, e têm grandes problemas nessa matéria. E nós ainda hoje adultos temos uma quantidade grande dos nossos adultos que convivem muito mal com a sua sexualidade. Sim, e, portanto... Agora, pegando aqui novamente na questão dos abusos sexuais, uma questão que já vos tinha colocado antes de entrarmos em estúdio, para destruir ou para confirmar o mito de que uma vítima torna-se um agressor, da experiência que os três têm nesta área? Não. De todo. Nós confundimos aquilo que é correlação com causalidade. Isto é, há estudos, há situações que são apontados que em alguns casos isso acontece, sobretudo quando não existe qualquer tipo de intervenção ou um outro adulto significativo que interrompa essa situação. Os tais casos não reportados, há crianças que são abusadas durante anos. Agora, não é uma causalidade. Aconteceu, vai dar esse efeito. Aquilo que nós temos, e que eu falei há pouco, e que aí sim acontece, é numa questão grupal, ou seja, num colégio interno ou não interno, ou seja, num sítio onde as crianças estão, como nós vimos em alguns casos em Portugal, aconteceu e depois os mais velhos sentem, quase não por uma questão de gostar, mas uma questão de poder e de vingança. Ou seja, o abuso é utilizado sobre os mais novos, não na perspectiva do abuso, mas na perspectiva da humilhação e do síndrome do poder. Eu hoje sou poderoso e faço o que tu queres. Agora, uma criança abusada, por norma, eu até acho que é o contrário. Quando ela foi abusada e teve a noção que foi abusada, isto é como aos filhos da violência. Nós já tivemos aqui até os dois já falámos nisso, eu acho que os pais que não se divorciam, ou as mães que não saem de casa e não deixam os abusadores, as pessoas, os agressores de violência doméstica, escudando-se no argumento que o filho, eu não o deixei por culpa do meu filho, é o maior erro, porque estão a cometer dois erros. Ela está a sofrer e o filho está a sofrer. E está-se a enganar. E está-se a enganar, porque o filho não quer aquilo. E neste caso, e normalmente os filhos de mulheres que foram vítimas de violência doméstica são pessoas que ferozmente são ativistas contra a violência doméstica. Da mesma forma que eu tenho mais experiência de pessoas que foram abusadas e que são frontalmente quase ativistas militantes contra o abuso sexual, do que pessoas que sentiram o abuso sexual no corpo e transformaram-se eles em abusadores sexuais. Não me parece que haja grande relação nesse ponto. A nossa justiça não continua a ser demasiado branda com casos de abuso sexual, pelo menos daquilo que vemos, as penas não são muito elevadas e, portanto, o crime compensa neste caso enquanto não houver alguma alteração. Eu não sei, é assim, eu tenho alguma dificuldade em falar nisso por uma razão. Se o abusado sexual fosse um filho meu, as penas são demasiado brandas. Subjetivo. Porque eu nesse momento não quero vingança, não quero justiça, mas quero vingança. Se o abusador... Estamos a falar muitas vezes o que eu acho, repara, nós temos um quadro penal em que o crime de homicídio, a pena máxima são 25 anos e, portanto, o valor vida, que é o valor mais... Tudo tem que se ajustar. Mais importante, e, portanto, tudo tem que se ajustar. Eu sou contra, e não me parece mal, que o nosso ordenamento jurídico tenha... Agora, o nosso ordenamento jurídico depois não é sério. Porque uma pessoa é condenada a 8 anos de prisão e se me vieres dizer que um abusador sexual, e hoje em dia já há penas elevadas no abuso sexual, foi condenado por um determinado abuso sexual, toques, porque se for de violação, então o crime passa por violação e não é por... Mas de toques a 5 anos de prisão ou 4 anos de prisão, se me perguntares, bom, é pena efetiva e ele cumpre os 4 anos, então a pena parece-me que é um castigo justo. Se ele só cumprir 2/3 da pena, possivelmente o castigo é brando. Ou seja, o problema que eu acho na nossa justiça, que não é único nos abusos sexuais, é um problema de as pessoas que são condenadas a uma determinada pena, nós sabermos à partida que só cumprem 2/3 dessa pena. E, portanto, como aquela pena não é a pena que efetivamente ele vai cumprir, existe se não sair em precária, se não sair em liberdade condicional antes, isso remete-nos para uma situação em que o crime pode compensar. Agora, 1 ano de prisão, eu acho que quando nós dizemos que as penas são brandas, é porque nunca estivemos numa prisão. E o Mauro, que já por lá passou, não de tiro, mas em estudos, convém referir, deixar claro essa situação, para salvaguardar a tua reputação, e, portanto, que já por lá passou, sabe a dificuldade que é viver naquele ambiente e a dificuldade que é viver em reclusão numa sociedade com regras muito mais duras e muito mais penalizadoras do que a nossa sociedade. E os abusadores sexuais são aqueles que na prisão têm uma hierarquia mais baixa e são aqueles que na prisão mais sofrem pelos outros presos, porque o crime de abuso sexual é visto dentro dos tiros como um crime execrável. Ou seja, se tu seres homicida ou assaltante, dá-te status,
seres abusador sexual ou violador, retira-te status. E, portanto, agora o que eu acho é que as penas em que eles são condenados não são as penas que eles cumprem, e isso é mau. Teríamos de ficar a noite toda a falar deste assunto e ficam já com o convite para voltar mais vezes. Carlos, volta já sexta-feira, vamos ter que avançar neste Rua Segura. Resta-me agradecer a vossa presença, Carlos Anjos, Dr. Marco e Dr. Albino, muito obrigada pela vossa presença. Vamos fazer um curtíssimo intervalo neste Rua Segura, voltamos já de seguida. Até já. Ameaças de morte e agressões violentas entre dois homens obrigam à intervenção imediata dos militares da GNR em Vialonga para ver a ação real acompanhada de perto por uma equipa do Rua